Alô, tudo bem? Meu nome é Ronald e nesse momento estou fazendo mais um vídeo da série Palavra de Jesus. Eu agradeço a vocês que têm contribuído para o desenvolvimento, que é o evangelismo através das redes sociais. Agradeço a você que já deu like, que se inscreveu, que está participando. E quem ainda não está contribuindo, eu te peço, mais uma vez, dê o seu like, compartilhe, dê seus comentários e vamos que vamos, né? O mais importante é se inscrever no canal. Hoje vamos falar sobre oração. Vocês sabiam que a oração é a resposta, a solução e resposta para os nossos problemas? Você que está endividado, você que não consegue vencer a bebida, o cigarro, faz tempo, né, quer se batizar, mas ainda não se libertou de certos pecados. Pois é, o problema é que você tem orado pouco. A gente ora tão pouco na nossa vida. A maioria dos cristãos da atualidade não dedica nem meia hora à oração, nem meia hora. É sobre isso que vim falar. Vim falar das 3 respostas de Deus à oração. Sim, quando fazemos nossas petições a Deus, Deus responde de 3 maneiras. Sabia disso? Mas antes vamos dar uma olhada aqui em 2 Tessalonicenses 5,17. Na verdade é 1 Tessalonicenses 5,17, que diz: orai sem cessar. Amém. A oração. E quando oramos a Deus, Deus dá 3 respostas: sim, não ou espere. Quando é que Deus diz sim? Quando nós pedimos algo a Ele e Ele responde imediatamente. É o sim de Deus. Agora, sabe o que é bom? O bom é isso, né? Que mesmo sendo pecadores, Deus diz sim na hora, né? Mesmo com você tendo seus pecados ainda. Eu falei vícios, né? Do seu temperamento, sua tendência em trapacear, sua tendência em trair esposa, trair marido. Sim, temos esses pecados, não é? Mas Deus responde às nossas orações, mesmo tendo esses pecados ainda em nossas vidas, não é? Porque a nossa vida é uma vida de santificação. O que quer dizer isso? De aperfeiçoamento. Nós vamos nos aperfeiçoando diariamente. O que é santificação? Ser santo é ser separado. O processo de santificação é um processo gradual, contínuo, em que a gente vai se separando do pecado e se aproximando de Deus. Quer dizer, se afastando do pecado e se aproximando de Deus. É bom saber, né, que mesmo
tendo muitos pecados, Deus ouve a nossa oração. Deus nos atende. Você está desempregado, com filhos para cuidar. Deus atende. Não espere melhorar, tá? Não espere melhorar o seu caráter, sua vida cristã, achando que Deus só vai atender quando melhorar. Não, Deus pode fazer isso antes por você, tá certo? Deus diz sim quando você está procurando emprego, quando quer salvar seu casamento, quando quer uma cura, né? Deus pode fazer esse milagre na sua vida antes mesmo de você ser um cristão, digamos, perfeito, não é? Ou perto da perfeição. Esse é o sim de Deus. Mas Deus diz não também. É a segunda resposta de Deus à oração. É sim e não. Olha, Deus sabe o que faz, nós é que não sabemos de nada. Muitas vezes nós somos imediatistas. Queremos tudo na hora. Não é verdade? Não deve ser assim. Não deve. Deus sabe o momento certo de abençoar. E Deus sabe quando não abençoar. É importante saber isso, né? Vamos dizer que uma certa garota arrumou um namorado. Que coisa boa, né? Não é tão bom assim porque é um namorado do mundo. Arrumou um incrédulo para o trabalho. Sim, está namorando um incrédulo. O que é que diz lá em 2 Coríntios 6,14? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Tá vendo? Mas a gente se ilude, olha, o ser humano se ilude no amor. Arruma uma pessoa que não é da igreja, que é pecado arrumar gente que não é da igreja. E ficar orando a Deus, Senhor, abençoe o nosso namoro. Senhor, ajude para que ele tenha uma situação financeira melhor para a gente se casar. Ajude, abençoe o nosso futuro casamento. E Deus diz não. Não, não é porque Deus é ruim, é porque Deus conhece, Deus tem mais do que experiência, né? Deus é o Senhor de todo o universo. Deus sabe de tudo. Deus sabe que você arrumou uma alma cebosa e quer se casar com ela. Deus sabe que essa pessoa vai destruir tua vida. Deus sabe disso. E por isso que Deus diz não. É porque Deus é ruim? Não. Quando um pai proíbe um filho de brincar com fogo, uma criancinha boba, quando o pai proíbe de brincar com fogo, ele proíbe porque não é uma pessoa má. Um pai proíbe porque só quer o bem dos filhos. E assim é a vida da gente. Saber dizer não. E Deus diz não também. Mas é para o nosso bem. Né? Tem pessoas que querem uma promoção no trabalho. Quer melhorar sua vida no trabalho, né? E Deus diz não. Deus diz não. Por quê? Porque Deus te conhece. Eu não me conheço direito. Eu não sei o que tem no meu coração. Meu coração é enganoso. O seu também. Tá?
mas Deus te conhece. Tem gente que diz, se eu for mais abençoado, eu serei um servo melhor para trabalhar na obra. Se Deus me fazer rico, vou trabalhar melhor na obra. É assim que muita gente pensa. Mas olha, tem pessoas que começaram fiéis, né? Fiéis na fé. Foram muito abençoadas por Deus por causa da fidelidade. E aí sabe o que essas pessoas fizeram? Se acomodaram. Começaram a idolatrar o dinheiro, o luxo. Começaram assim a ensoberbecer. O coração ficou cheio de vaidade. Chegaram até o ponto de se desviarem do caminho de Deus. Entendeu? Tem gente que é assim, é fiel enquanto é pobre. Enquanto é pobre, sabe como depende de Deus. Enquanto é pobre, está orando com fervor. Vem um probleminha que você que é pobre não consegue resolver, aí recorre a Deus em oração. Sim, a pobreza faz a gente se sentir dependente de Deus. E realmente nós somos dependentes. Nós somos. Temos que entender isso. Mas tem pobre na igreja que quando fica rico se ensoberbece e chega até mesmo a abandonar o caminho de Deus, sai da igreja, ou então fica uma árvore frutífera dentro da igreja. Uma pessoa cheia de orgulho. E orgulho é uma mancha de pecado do coração que impede a gente de trabalhar na obra. Sabia disso? Sabia que o que nos impede de ser missionários é o nosso pecado? Sabia disso não? Tem gente que diz, eu não trabalho porque na obra porque não é meu dom. Não, meu irmão. Trabalho missionário não é dom, é sua obrigação. Você não consegue trabalhar porque tem uma mancha de pecado em você, que impede de você trabalhar para Deus. Essa mancha é o orgulho, ou é a vaidade, ou é a preguiça. Preguiça é pecado, sabia? É um dos 7 pecados capitais. É isso. Tantas pessoas começaram pobres na fé, mas fervorosos. Então, às vezes, Deus diz não por isso. Deus prefere você pobre, porque quando você é pobre, você é fiel. E Deus sabe o teu coração. Se Deus te abençoar com riquezas, Deus sabe que você vai se desviar. Deus sabe, você não sabe disso. Você se acha. Você acha assim, quanto mais eu progredir, mais eu trabalharei para Deus. É assim que você pensa. Mas o teu coração é enganoso. Você não conhece você mesmo, mas Deus te conhece. Deus te conhece 100%. Tá certo? Então vamos ser coerentes. Vamos aceitar o não de Deus, sem raiva nenhuma de Deus. Vamos aceitar isso. O não de Deus é para o nosso bem. Deus nos nega é para o nosso bem. Quando a gente arruma um namorado drogado, né? Quando um jovem arruma um namorado assim, o pai fica sabendo e proíbe, e chega o vagabundo do namorado e diz, olha, saia da vida da minha filha. Quando um pai faz isso, é para o bem da filha, né? Mas a filha não tem experiência nenhuma. E acha que um pai é um tirano, é um carrasco. Mas esse pai sabe o que faz, um pai tem experiência. Deus tem mais do que experiência. Mas nós não, né? Deus
Deus é assim. Ele perdoa as nossas iniquidades, perdoa. Mas não quer dizer que vai impedir a pessoa de sofrer consequências. Entendeu? Tem gente, quando estava no mundo, era romantizando a cachaça, né? Tem uma música aí que romantiza a cachaça. Eu bebo sim e vou dizendo e vou vivendo, né? Tem gente que não bebe, está morrendo. Conhece, né? Conhece essa marchinha, não é? Ficam tratando a cachaça como se fosse algo especial na vida. Mas depois vem a cirrose. É uma doença terrível que castiga principalmente quem é fã do álcool, né? As pessoas que bebem muito são os que mais pegam a cirrose do fígado. É uma doença terrível. Tem gente que por causa disso dizem a si mesmo: eu vou sair dessa vida, não tem futuro, o médico falou que eu tenho que abandonar isso. E realmente, essa pessoa entrega a vida a Jesus, que bom. E Deus perdoa, que bom, né? Deus perdoa. Mas não quer dizer que vai deixar de ter essa doença. Muito pelo contrário, essa pessoa vai ter essa doença para sempre. É a chamada consequência do pecado. E Deus permite que a pessoa sofra as consequências do pecado para sempre. Para sempre. Veja o que aconteceu com Davi. Ele teve um caso com aquela mulher bonita, Betseba. E ela engravidou. Então ele, para encobrir o pecado, mandou o marido chamado Urias, né, ir para a guerra, para morrer lá na guerra. Para morrer. E realmente o homem morreu. Veja só. O homem, Davi, adulterou e assassinou. Foi um homicida. Aí veio o profeta Natã e repreendeu ele. Não foi isso? E Davi mostrou arrependimento, chorou de arrependimento. E o profeta Natã falou: tudo bem, teus pecados estão perdoados. Que bom, né? Deus perdoa, Deus perdoa. Mas o profeta disse: olha, Deus perdoou, mas você vai ser castigado. A espada não vai se apartar da sua casa. E realmente aconteceu. Aconteceu assassinatos entre os filhos de Davi. Um filho de Davi matou outro filho de Davi. Assassinato entre meio-irmãos. Sim, realmente aconteceu calamidades. Quer dizer, quando nós pecamos, Deus perdoa sim. Mas vem as consequências. Deus não vai pedir consequência. Tem gente que ora, né? Senhor, eu estou com a cirrose aqui, me ajude, Senhor, está doendo. Aí Deus diz: não, meu filho, não, Senhor, você está perdoado. Mas não, eu não vou te curar. Eu tenho poder para te curar, mas não vou te curar. Tá? Não vou. Essa é a resposta de Deus. Ó Senhor, me livra dos meus inimigos. Meus inimigos fazem o mal a mim. Aí Deus diz: não, eu não vou te livrar dos inimigos. Não vou destruir os teus inimigos. Porque o que eu quero é que você tenha compaixão dos teus inimigos. Eu quero que você ofereça outra face aos teus inimigos. Quando bater numa face, ofereça outra.
Por isso eu não vou destruir teus inimigos. Eles vão ficar vivos e você vai aprender a ter compaixão dos teus inimigos. Essa é a resposta de Deus. Deus diz: não, não vou destruir teus inimigos. Essas são as respostas de Deus à oração, né? O sim de Deus, o não e o espere, tá certo? E o espere. Vamos dar uma olhada aqui em 2 Coríntios 12, 7 a 9, que diz: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes eu orei ao Senhor para que o tirasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém. Entenderam? Entenderam? O apóstolo Paulo, um homem santo, irrepreensível, tinha problema, tinha um espinho na carne. Ninguém sabe, né? Mas o espinho era na carne, era no corpo dele. E o apóstolo Paulo se sentia desconfortável com isso. E 3 vezes pediu ao Senhor: Senhor, tira isso de mim. E Deus disse: não. Ou talvez espere. Essa passagem mostra que até os justos têm a oração negada. Ou melhor, Deus nega os pedidos de oração. Deus não dá resposta na hora. Muitas de nossas aflições acontecem e Deus livra, mas não imediatamente como a gente quer, tá? Tem gente que passa 3 anos desempregado. É muito tempo, não é? Um pai com filhos para cuidar e passar 3 anos desempregado, que coisa triste. Outros passam 7 anos. Quer dizer, Deus demora. A gente pede a Deus: Senhor, me dá um emprego, Senhor, e a minha situação, Senhor. Como é que eu vou pagar minhas dívidas, Senhor? E Deus diz, resposta de Deus: espere. Espere, meu filho. A pessoa está com a enfermidade durável. Está enfermo. A pessoa pede: Senhor, me liberta dessa enfermidade. Estou gastando tanto dinheiro com remédio, Senhor. Aí o que é que Deus responde? Espere. Não vou te atender agora. Espere. O cidadão quer a casa própria, tem filhos. É importante que quem tem filhos tem que ter uma casa própria. É a herança, né, dos filhos. E a pessoa pede a Deus: Senhor, estou cansado desse aluguel. Mas Deus responde: espere. Não se preocupe, não vou desamparar teus filhos, mas você vai esperar tua casa própria. Sim, o justo passa por problemas, o justo passa por aflições. Quem disse que não? Passa sim, vai estudar a vida dos apóstolos. Jesus falou também: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. As aflições nos ajudam a crescer. As aflições nos aproximam de Deus. As aflições mostram que nós somos dependentes de Deus. As aflições nos mostram que precisamos mudar.
nos ensina a ser humildes, a ser solidários. Uma pessoa que nasceu num lar, num berço de ouro, num lar rico, onde não falta nada, uma pessoa dessa dificilmente vai sentir empatia pelos necessitados, pelos que moram debaixo da ponte. Deus permite que você passe necessidade para você ter empatia pelos outros. Quem já foi no ex-cachaceiro sente muita empatia quando a gente vê outro cachaceiro morando debaixo da ponte. Ele não condena, porque já foi cachaceiro antes, né? Então não vai condenar, mas vai orar e vai se aproximar e vai falar do amor de Cristo para essa pessoa. E é por isso, irmãos, Deus permite aflições. Deus pode sim dizer sim, quando Ele bem entender, mas para o nosso bem, Deus diz não ou espere. Eu espero que esta mensagem ensine algo de bom para você, prezado ouvinte. E deixa eu dar meu conselho final, tá certo? Olha, não vá na conversa do pastor, do certo pastor aí não, tá? Que ensina os seus fiéis a exigir de Deus. Você vê que absurdo. A exigir de Deus. E Deus é empregada. Senhor, eu exijo que me abençoe agora. Cadê meu carro do ano? Cadê minha casa própria? Eu exijo. Você prometeu. Deus não prometeu nada, sabia disso? Deus nunca prometeu nada. Deus nunca disse, olha, me aceite como Salvador, que você vai ter tudo na vida, você vai ficar rico, nunca mais vai ter problema. Deus nunca prometeu isso não, viu? E saiba qual é o seu lugar. Você não é o patrão de Deus, você é o servo de Deus, você é o empregado de Deus. Já viram isso? No seu trabalho, o empregado gritar com o patrão no trabalho? Já viram isso no hospital? O enfermeiro chamar o médico de idiota? Você é incompetente, está fazendo isso errado. Já viram isso? O enfermeiro, não é o médico não, né? É o enfermeiro. Já viram uma coisa dessa? A empregada doméstica repreendendo a patroa no meio de todo mundo, no meio dos convidados. A empregada doméstica dizendo, você é uma idiota, chamando isso com a patroa. Já viram isso na vida? Prezados amigos, Deus não é o seu empregado. Seja humilde, nada de exigir. Coisa feia. Isso é patético isso. Patético, esses pastores, não sei o que é que tem na cabeça para ensinar isso a vocês, não sei. Então, que possamos meditar, né, nessa mensagem. Que Deus abençoe você e sua família. Amém.